Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos agora iniciar o estudo dos átomos, ou o átomo e suas representações. Isso aqui, quando não cai especificamente só essa matéria numa questão, cai a necessidade de saber dela para resolver algumas outras. Portanto, presta atenção, vamos para a aula, bora! Átomo. Átomo tem um núcleo pequeno, onde está concentrada quase 100% da sua massa, certo? No núcleo, um núcleo muito pequeno, muito denso, positivo, tá? E existe também uma outra região fora do núcleo, ao redor do núcleo, circundando-o, que é a eletrosfera. Eletrosfera, onde estão contidos os elétrons. Revisando e aprendendo ao mesmo tempo. Essa representação que eu coloquei aqui, esta representação é a representação simples, bem simplória, um tipo de modelo do átomo de sódio. Átomo de sódio, curioso ou não, daqui a pouco você vai saber o porquê. Átomo de sódio tem o símbolo Na. Né, professor? Nada a ver, né, professor? Não, tem a ver sim, tá? Por que sódio, professor, não é SO, para facilitar a nossa vida? Vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Por que sódio não é SO, o símbolo dele? Não, é Na. Pra quebrar você, né? Vamos lá. Eletrosfera, brincadeira, vai ser bem facinho. Vai. Eletrosfera, então, é ao redor do núcleo, onde estão os elétrons. E o que é que tem no núcleo? Bom, o que é que tem no núcleo? No núcleo tem as partículas chamadas prótons, e eu quero que você comece a fazer o seu resuminho no caderno. Rapidinho, aprenda, anota isso aqui para você saber. Jamais esqueça que no núcleo dos átomos existem os prótons e existem os nêutrons. Imaginem partículazinhas, bolinhas. Não são bem bolinhas não, tá? Eles são meio distorcidos, assim, parecem umas rochinhas quebradinhas. Mas imagine bolinhas, para representar melhor. Os prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons estão no núcleo. Lá no núcleo do átomo, por que ele é positivo? Porque lá no núcleo dos átomos existem os prótons, que têm carga positiva. Cada próton tem carga positiva 1. E também tem os nêutrons, que não têm carga. Portanto, somando eles, é claro, o núcleo do átomo acaba sendo positivo. Na eletrosfera estão os elétrons. Você vai lembrar, elétrons são partículas muito, mas muito pequenininhas. E elas têm carga negativa 1. O próton tem carga positiva 1. Elétrons têm carga negativa 1. Os prótons e elétrons, só que prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons estão girando na eletrosfera. Tranquilo isso? Anota isso. Curiosidade por enquanto. Prótons e nêutrons são aproximadamente 1840 vezes maior que um elétron. É muito grande. São muito grandes os prótons e os nêutrons comparado com os eletrõezinhos. Pensa assim comigo. Os elétrons têm que ser muito pequenininho para poder estar voando em volta do núcleo, tá? Grava isso. Os elétrons têm carga, têm massa, uma massa muito pequenininha. Apesar de que a carga do elétron é igual ao do próton. Só que, ó, com o sinal trocado, o próton é positivo e o elétron é negativo. Fechou? Beleza? Átomos, essa frase é muito importante, não só para alunos. Muitas pessoas ensinando deveriam lembrar disso aqui. Muitos livros deveriam lembrar disso porque acabam pecando quando tratam isso de uma forma diferente. Anota essa frase como sendo uma das melhores, uma das mais importantes da sua aula e da sua disciplina de química. Átomos são neutros. Anota porque eu quero que você anote para depois você entender o porquê que átomos são neutros. Anotado, átomos são nêutrons. Átomos são entidades, são espécies neutras. Sabe por quê? Porque você vai gravar uma regra a partir de agora. Se átomos são neutros, deduza. Se átomos são neutros, o mesmo número de prótons, que são positivos, deve ser o mesmo número de elétrons. O número de elétrons e de prótons deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo. Se no átomo tem, por exemplo, se um átomo tiver 10 prótons, ele tem 10 cargas positivas. Se ele é neutro, se todo átomo é neutro, então os elétrons devem ser 10 também, para que tenha 10 elétrons. 10 cargas negativas com 10 positivas, 0. Concordam? Se o átomo é neutro, e eu estou te afirmando, todos os átomos são neutros. Todos os átomos são neutros. Então, todos os átomos têm o mesmo número de prótons e o número de elétrons. Tudo bem? Alguém desse momento deve estar falando assim, claro que não. Tem átomos que têm mais número de elétrons, ou o número de elétrons é maior. Aí eles são chamados de ânions. Só que daí não é átomo, aí é um íon. A gente vai aprender na próxima aula. Tá? Então, ó, átomos têm o mesmo número de prótons e elétrons. Se for 10 é 10, se for 5 é 5, se for 40 é 40, tudo bem? Não sei quantos, mas só sei dizer que, no caso do sódio, eu já te conto, o sódio tem 11 prótons. Se o sódio tem 11 prótons, então, com certeza, o sódio tem 11 elétrons também, tá?
Grava isso. Quer dar um pause e gravar isso? Grava. Átomos são neutros porque o número de prótons que estão lá no núcleo e o número de elétrons que estão girando é o mesmo número. Se tem 5 aqui, tem 5 girando. Entendido? Muito importante, hein? Muito importante mesmo. Beleza, passada essa primeira partezinha, vamos para algumas legendas importantes que você vai ter que fazer esse esqueminha no teu caderno e jamais esquecer dessas letrinhas aqui, porque a gente vai trabalhar com elas bem legal, tá? Z. A letrinha Z significa número atômico. Quando eu falar qual é o Z do boro aqui? Boro, cálcio, flúor. Qual é o Z? Z é o número atômico. É o número que ele tem de prótons lá no núcleo. Por exemplo, o boro, eu vou dizer que esse cara aqui é o número atômico, tá? Esse aqui é o número atômico, Z, que diz quantos prótons ele tem. Z do boro é 3, quer dizer que lá no núcleo do boro tem 3 prótons. O que é o N? N é número de nêutrons. Quantos nêutrons tem o boro? Eu já vou te contar que o boro, ele tem um número N igual a 2. Tudo bem? Ah, como é que eu sei disso, professor? Calma, só estou te contando por enquanto. E simboliza elétrons, número de elétrons. Você já sabe. Se o boro tem 3 prótons, quantos elétrons ele tem também? Ah, professor, agora já não esqueço mais. O número de prótons, vou até colocar aqui do lado, ó. O Z significa prótons, correto? Z significa prótons. Ah, professor, agora eu já sei. O número de prótons, vou puxar uma flechinha aqui. Elétrons. Elétrons. Se você me disse, professor, que o número de prótons é 3, então elétrons também será 3, professor. Viu? Por quê? Porque prótons e elétrons são os mesmos, porque prótons é positivo, elétron é negativo, e tem que dar 0, porque todo átomo é neutro. Tranquilo? Beleza. Ah, professor, eu não saberia fazer isso ainda. Eu sei, eu só estou te contando. E o que é o número de massa? Número de massa, olha o que está dizendo aqui. Número de massa você vai colocar no seu caderninho. É o número de prótons mais o número de nêutrons. É o número atômico mais o número de nêutrons. O que é o Z? O Z não é o número de prótons? Olha aqui, ó. O que é o A? O A simboliza número de massa, tem que lembrar. O A simboliza número de massa. O que é o número de massa de um átomo? É o somatório dos prótons que ele tem, mais os nêutrons que ele tem. E onde que aparece o número, a letra A? Ou seja, o número A, que é o número de massa. Número de massa é esse número de cima. O A, nesse caso, é 5. Olha só, por isso que eu concluí, por isso que eu disse para você que o número de nêutrons era 2. Quer ver por quê? Porque se o número de prótons é 3... eu deduzi que o número de nêutrons era 2. Por que eu deduzi isso? Porque 3 mais 2 dá o número aqui de cima, que é o 5. Esse número aqui de cima, o 5, não é prótons mais nêutrons? Prótons mais nêutrons? Então, eu fiz uma continha rápida, que você nem precisa aprender agora. Vou passar uns exemplos aqui para você já já. Ó, eu fiz uma continha rápida, eu pensei... eu não sei quantos nêutrons tem aqui, porque aqui é o número de prótons, é o número atômico. Número atômico, que é o número de prótons, é o Z. Aqui é o número de massa. E o que é o número de massa mesmo? O número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Se o 5 é o número dos prótons mais os nêutrons. E aqui embaixo ele está me dizendo que prótons é 3. Então, prótons é 3. Mais um tanto de nêutrons dá o 5. Assim, ó. Prótons mais nêutrons dá esse número de cima. Então, eu cheguei à conclusão que prótons, que é 3, mais 2, tá aqui, ó, até copiei. 3 mais 2, 2 nêutrons, é o número de massa, que é o número 5. É o somatório. Esse 5 é o resultado dos prótons mais nêutrons. Entendido? Olha só que interessante. Sabendo disso, vamos com calma no cálcio, para você agora pegar o jeito. Vamos lá. O que é esse número de baixo mesmo? Esse número de baixo, para nós, é o Z. É o número de prótons. 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 Beleza? O número de prótons. O que é esse número de cima aqui? Ah, professor, é o resultado. É o somatório dos prótons mais os nêutrons. Se você sabe que são 20 prótons e que tem um somatório de 40, prótons mais um tanto de nêutrons dá 40. Prótons mais um tanto de nêutrons dá 40. Quantos nêutrons você acha que tem ali? 20 também, professor, porque 20 prótons mais, vou até puxar aqui, nêutrons, mais 20 nêutrons dá o total 40, que é o A. O A é o somatório dos prótons mais os nêutrons. 20 mais 20, que é igual a 40. Tranquilo isso, né? Deixa eu apagar essa continha aqui, você já entendeu mesmo? Só para poder explicar o do lado de lá também. Então aqui é a letrinha A, beleza. Ah, professor, é um pouquinho difícil? Não, é só até você pegar o jeito. Quer ver, ó? Aqui. O que é o número 9 mesmo? O número de baixo, lado esquerdo embaixo? Lado esquerdo embaixo é o número de prótons. Vou até colocar a letra correta. A letra correta é
Z, que é o número atômico. O 9 ali, pessoal, o númerozinho de baixo ali, é sempre o número atômico. O número atômico, você já sabe, é o número de prótons. Prótons, né? É o número de prótons. 19 é o número de massa. O que é o número de massa mesmo? O número de massa é os prótons mais os nêutrons. Prótons mais os nêutrons. Prótons mais nêutrons. Número de massa, prótons... Você sabe quantos prótons tem? Tem 9. Prótons mais nêutrons tem que dar o número de massa, que é 19. Quantos nêutrons tem? 10. Porque 9 mais 10 é igual a 19. Então eu sei agora que o N é igual a 10. Número de nêutrons igual a 10. Acho que você pegou o jeito. Essa simbologia aqui toda está na tabela periódica. Na tabela periódica vai aparecer para você. Por exemplo, vai aparecer para você o átomo de ferro. Você vai olhar na tabela periódica, que a gente vai começar a trabalhar, tem ela em mãos. O átomo de ferro. Vai estar lá o átomo de ferro bonitinho assim para você. Não, lá vai estar bonitinho, aqui tá feinho. Tá bonitinho. Vai ter o número 26 aqui embaixo e o número 56 aqui em cima. O que significa isso? Olha só que interessante. Significa que aqui é o número de prótons, é o Z, que é o número de prótons. Vai escrever, tem 26 prótons. 26 prótons, tranquilo? 26 prótons. O que é o número de cima? Aqui é o número de massa, que significa os prótons mais os nêutrons. Então, quantos nêutrons devem existir aqui no meio? Quantos nêutrons tem que ter aqui? Bom, 26 prótons mais um certo número de nêutrons tem que dar 56. Vamos fazer a continha? 26 prótons mais um número de nêutrons tem que dar 56. 26 prótons mais os nêutrons. Esses dois juntos sempre dão esse número aqui de cima. Esses dois, o prótons mais nêutrons, dá o número lá em cima. Então, 26 mais N dá 56. Você joga o 26 para lá diminuindo, fica N igual a 56 menos 26. N igual a 30. Quer dizer que aqui deve existir 30 nêutrons. Nada melhor do que treinar agora toda essa explicação. Com calma. Tomando como base que o átomo é neutro, eu pergunto para você, nessas representações dos átomos, percebam, eu estou mostrando o átomo de hélio, estou representando aqui pelo símbolo He o átomo de hélio e não estou mostrando carga nenhuma. Eu estou mostrando somente dois números localizados à esquerda, um embaixo e um em cima. Convencionado, o de baixo você já sabe o que é. O de baixo é o número de prótons, é o número atômico. Vamos puxar só mais um exemplo, só mais um modelo, lembra? Se tiver um átomo qualquer aqui, um átomo X, o número que estiver aqui em cima, nós vamos chamar de número de massa. O número que estiver aqui embaixo é o nosso número atômico, é o nosso número de prótons, tranquilo? O restante tende a não aparecer, mas você sabe procurar o número de nêutrons aqui. E você vai saber dizer para mim quantos elétrons ele tem também. Quer ver o porquê? Se o átomo é neutro, concordam que o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons sempre? O número de prótons deve ser igual ao número de elétrons. O número de prótons é o Z. Quantos prótons tem o hélio? O gás hélio, o átomo de hélio. Quantos prótons tem? 2, professor. Aqui, ó, número atômico é igual a 2. Então, o Z, que é o número atômico, igual a 2. Tem 2 prótons no núcleo. E se o átomo de hélio tem 2 prótons e todos os átomos são neutros, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se tem 2 prótons, também tem 2 elétrons. É assim que a gente vai fazer. Olha que simples. Professor, quer dizer que se eu estiver falando de átomos, o número atômico é 16, ó. Tem 16 prótons, número atômico, o número de prótons é 16. Se tem 16 prótons, você vai lá no elétrons e marca 16 também. Por quê? Porque são 16 cargas positivas, P prótons, P positivo, P prótons, P positivo. E 16 cargas negativas, elétrons, tá? Negativo. P de prótons, P de positivo. 16. O potássio tem 19 prótons, tem 19 elétrons. Sim, professor, sim. Tem 8 prótons, ó, número atômico 8. Então tem 8 elétrons também. Professor, tá fácil demais. E agora, o que é o A mesmo?
O A é A de amor, B de baixinho. Não. O A é o número de massa. Número de massa de um átomo. Número de massa. E o que é o número de massa mesmo? O número de massa é o somatório dos prótons e nêutrons. Tá, professor, mas eu não tô vendo o somatório aqui. Mas o número de massa aparece explícito para você. Olha aqui. Esse número aqui em cima é o nosso número de massa. Pronto. Qual é o A do hélio? Qual é o número de massa do hélio? Está escrito ali, é 4. Qual é o número de massa do enxofre? 32. Qual é o número de massa do potássio? 40, professor. É só olhar na tabela, vai estar assim, professor? Sim. Qual é o número de massa do oxigênio? 16. Que tranquilo, né? Professor, agora falta para a gente achar o número de nêutrons. Como é que eu faço para achar o número de nêutrons mesmo? Olha aqui, ó. O número de massa, esse número que aparece aqui em cima, pessoal, esse número que aparece aqui em cima, vou até bem com calma aqui arrumar ele de novo, é o nosso número 4. Esse número que aparece aqui em cima, lembra? Ele é o somatório, ele é um resultado. Esse número aqui é o resultado da soma do número de prótons mais nêutrons que não está aparecendo, tende a não aparecer. Só que você tem que descobrir quanto é, eles vão pedir. O número de prótons que é 2, mais o número de nêutrons que eu não sei quanto é, tem que dar 4. Adivinha qual é o número de nêutrons? 2 com 2, professor. 2 com 2 dá 4. Então o número de nêutrons, 2. Que legal, né? Aqui, enxofre. 16 prótons mais um certo número de nêutrons, que eu não sei qual é. Somando os dois, tem que dar quanto? 32, que é o número de massa, professor. Então, 16 com quanto que dá 32? Coincidência, 16 com 16. 16 com 16 dá 32. Por isso que eu deduzo que aqui tem 16 nêutrons. Aqui tinha 2, né? Vou colocar ali. Beleza? No potássio, o somatório, ou seja, o número de massa, o número de massa, tem que lembrar dessas letras aqui em cima, tá? Z é o número atômico, A é o número de massa, tá? Foi o somatório da 40. 19 prótons, que é o número atômico, 19 prótons, mais um certo número de nêutrons, somando os dois dá 40. Aí como é que eu faço essa conta? Todo mundo sabe como faz essa conta, né? Vai fazer 19 prótons, mais um certo número de nêutrons, tem que dar 40. Tem que dar 40. Qual é esse número? 19 mais quanto que dá 40? A professora tem que fazer essa conta. 19 mais quanto que dá 40? Pega o 19 e passa para lá. N fica 40 menos 19. Número de nêutrons igual a 21. Então, número de nêutrons aqui no potássio, 21. Por quê? Porque 21 mais 19 dá 40. Todo mundo está entendendo. Eu sei disso. Tá muito fácil, senhor. Já nem preciso fazer outro, tá? Nem vou fazer. Pronto. Não vou fazer. Já aprendeu, né? Pra quê? Vamos dar tchau e nós vamos pra próxima aula. Já vai rapidinho, tá? 8 com 8 é 16, então o número de nêutrons é 8 e eu coloco aqui dava 21 e aqui dava 8 e você já aprendeu. Pra que ficar enrolando? Vamos pra próxima aula.